Até a gente está com um exemplo aqui no Brasil, né, de uma catástrofe climática, então até gostaria de aproveitar a presença do senhor aqui, professor, para falar do Rio Grande do Sul, né, que vive uma tragédia e tem muitas fake news circulando, né, tentando minimizar a relação entre esta catástrofe no estado e as mudanças climáticas. O que esse caso do Rio Grande do Sul mostra para a gente exatamente sobre as mudanças climáticas e também tem como, nessa mesma linha que o senhor está explicando, né, reverter esse processo como do Rio Grande do Sul, essas mudanças climáticas, né, que tem colocado muitas chuvas aí, não foi a primeira vez, a gente teve agora, claro, o caso mais grave, mas a gente já teve temporais recentes, muito acima da média no Rio Grande do Sul, que também foram trágicos, deixaram vítimas, então agora o que a gente está vivendo é, claro, um momento mais intenso, mas de outros episódios que já aconteceram no passado recente. Então o Rio Grande do Sul tem sido, né, através de uma tragédia, um grande exemplo de que as mudanças climáticas globais têm efeitos muito grandes locais? Olha, o que um planeta mais quente faz, né? Você tem, por exemplo, os oceanos, todos bateram recorde de temperatura em 2023 e 2024, principalmente a partir de maio de 2023. Nunca, desde o último período interglacial, os oceanos estiveram tão quentes. Quando o oceano vai ficando mais quente, ele evapora muito mais água. Quando a temperatura da superfície do oceano passa de 26 graus de meio e chega a 27, a evaporação é muito grande. O combustível das chuvas é o vapor d'água. Então, quando você tem mais vapor d'água na atmosfera, e aí você tem um fenômeno meteorológico que causa chuvas, essas chuvas vão ser mais fortes. E em muitos lugares, quando você tem chuva muito forte, isso induz em outros locais uma seca muito forte. Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Olha, quase todos esses fenômenos extremos, eles são fenômenos atmosféricos e oceânicos naturais, no sentido de que eles existem no nosso planeta há milhões e milhões e milhões de anos. Mas o que está acontecendo com o planeta mais quente? Esses fenômenos meteorológicos e oceânicos, eles se tornam mais intensos e batendo recordes. A maior chuva da história do Rio Grande do Sul. Um ano e 3 meses atrás, fevereiro de 2023, no litoral norte do estado de São Paulo, no município de São Sebastião, a maior chuva em 24 horas da história do Brasil. 600 milímetros de chuva em 24 horas. Deslizamentos, inundações, mas os deslizamentos levaram a 64 mortes. Então, o que é? Por que isso? Porque esses são todos, quase todos, existem alguns novos fenômenos extremos que nunca aconteceram, são devido ao planeta estar bem mais quente, mas a quase totalidade são o quê? São eventos que sempre aconteceram, só que agora, com mais quente a atmosfera, mais quente os oceanos, mais vapor d'água, esses eventos estão ficando muito mais fortes, mais extremos. É isso que tem acontecido, por exemplo, hoje, na cidade de Santos, no litoral aqui do estado de São Paulo, choveu em 24 horas 121 milímetros. Puxa vida, chuva assim era uma coisa muito rara décadas e décadas atrás. Agora, é um fenômeno meteorológico, uma frente fria que estava passando, foi para o oceano, induz ali uma situação que causa chuva ali no litoral, mas era muito raro chuva desse volume. Então, é isso que está acontecendo. O Rio Grande do Sul foi isso, um sistema lá do hemisfério sul, é um sistema muito comum, a gente chama ondas de Rossby. São ondas atmosféricas que existem para misturar o ar frio subpolar com o ar quente subtropical. Isso sempre existiu há centenas de milhões de anos. E agora, o que acontece? Às vezes, você tem esses sistemas, às vezes uma alta pressão ali no Oceano Pacífico, ela fica estacionada. Aí ela mantém uma baixa pressão ali no centro-leste da América do Sul, ali centro-leste da Argentina, Uruguai, Paraguai e sul do Brasil, e uma alta pressão ao norte, no centro-oeste e no sudeste. Essa alta pressão, ela ficou bloqueada. Então ela não deixava a baixa pressão, que leva à frente fria,
sair. Então é isso que foi a causa da chuva. Essa alta pressão também, em cima do centro-oeste, ela fez com que acelerasse muito o fluxo de umidade que vem da Amazônia. O ar úmido entra do Oceano Atlântico, chamam ventos alísios, ele passa na Amazônia, aí ele sente os Andes, ali 4 quilômetros, então você forma um jato que vai paralelo aos Andes, nós chamamos isso de rios voadores, e eles alimentam muito os sistemas de chuva do sul do Brasil e até do Cerrado. Um pouquinho, até 15% do vapor d'água aqui do sistema de chuva do Sudeste. Só que essa alta pressão, que estava lá bloqueada, ela fez com que esses rios voadores fossem mais volumosos ainda, transportando mais vapor d'água, que alimentou os sistemas de chuva ali, que a frente fria ficou bloqueada. E a alta pressão em cima do centro-oeste e do sudeste, ela causou ondas de calor, ficou seco esse período todo. Então, esses são fenômenos meteorológicos que sempre existiram por milhões e milhões de anos. Só que agora, o planeta mais quente, com muito mais vapor d'água na atmosfera, todos esses fenômenos estão ficando mais intensos e até quebrando recordes. E para encerrar aqui essa aula, entrevista, professor, queria falar um pouco de políticas públicas e também de tecnologias, né? Como são atualmente nossas tecnologias de previsão do tempo para prever fenômenos um pouco mais intensos aqui no Brasil? E também que tipo de política pública a gente pode aliar, né, a essas tecnologias para, uma vez que a gente sabe que vem um temporal muito acima da média por aí, as autoridades consigam, né, usufruir dessas tecnologias e pensar em políticas públicas, sejam definitivas, sejam emergenciais, para aliviar, né, as possíveis tragédias como essa do Rio Grande do Sul, também São Sebastião, tivemos também Petrópolis, sul da Bahia. Então, infelizmente, ano a ano a gente vê um crescimento dessas tragédias no Brasil. A gente sabe basicamente, né, todo ano a gente sabe o que vai acontecer, só não sabe exatamente quando e onde. Olha, eu acho que é muito importante a gente aprender com alguns países que estão combatendo essas emergências e com muito sucesso. O melhor exemplo que eu conheço é o do Japão. Olha, o Japão é um dos países mais afetados por terremotos do mundo. Terremotos são imprevisíveis. Diferente dessas chuvas como essa do Rio Grande do Sul, que os sistemas de previsão meteorológica previram com muitos dias de antecedência. O Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, com 3 dias de antecedência, ele já alertou toda a Defesa Civil que haveria um evento de muita chuva e de muitos dias de chuva, por causa desse sistema que eu mencionei, um sistema de alta pressão ao norte do Rio Grande do Sul, ali no centro-oeste e sudeste, e um sistema de baixa pressão que as frentes não andavam mais. Isso foi previsto. No Japão, terremoto não é impossível, não existe previsibilidade de terremoto. Olha, toda a população japonesa, até as crianças, desde o ensino fundamental, eles são totalmente capacitados o alerta só vem quando o terremoto começa. Todas as populações, até as crianças, sabem exatamente o que fazer. Para onde ir, as casas, os prédios já são construídos com uma infraestrutura para resistir aos terremotos, mas toda a população, até as crianças, sabem para onde ir, quantas horas ficar, o que fazer. Tudo isso é uma capacitação do sistema educacional japonês. Então, um desafio para o Brasil? Por exemplo, como eu falei, o CEMADEM já fez o alerta, as defesas civis todas do Rio Grande do Sul receberam esses alertas, sabiam que ia ser muita chuva e em dias contínuos, mas as populações brasileiras ainda estão muito pouco capacitadas para elas se autoprotegerem, e também as defesas civis ainda estão não muito preparadas para atuar na hora que vem um alerta desses. Por exemplo, são raras as cidades no Brasil, algumas na região serrana do Rio, como Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, até mesmo Rio de Janeiro, que sofreram muitos desses desastres, deslizamentos em costa, inundações, e eles desenvolveram sistemas de alerta, tem sirenes que tocam em todo lugar dessas áreas. A previsão
do CEMADEM normalmente vai com dias de antecedência, a Defesa Civil fica monitorando tudo, quando vai começar a chuva, quando começa a chuva, e a Defesa Civil, as sirenes tocam, a Defesa Civil vai em todas essas populações em áreas de risco, de deslizamento, de inundações, tira a população das casas e leva para lugares que já foram determinados nessas cidades para abrigar essas populações. Às vezes essas populações ficam dias e semanas ali até poder achar uma solução ou voltar para suas casas quando as casas não são destruídas. Então, veja bem, isso praticamente não existiu, não aconteceu no Rio Grande do Sul. Ainda que, com os alertas do CEMADEM, as defesas civis do Rio Grande do Sul, nesse evento, elas tomaram uma atitude, eu diria, melhor do que aquela de setembro do ano passado, na bacia do Rio Taquari, que o CEMADEM também fez os alertas e a Defesa Civil quase que não tomou ações e as populações ali foram muito afetadas. Agora, a Defesa Civil tomou mais ações, removeu dezenas e dezenas de milhares de pessoas naquele momento de muita chuva, então salvou um grande número de vidas, sem dúvida. Mas é aquela história que nós estamos vendo até hoje no Rio Grande do Sul. Não há lugares para essas pessoas irem, foi tudo ali improvisado, muitas doações, muito trabalho voluntário maravilhoso que os brasileiros mostraram, principalmente os gaúchos, tudo isso é belíssimo. Mas não é um sistema para fazer a comparação com o Japão, que todo mundo está preparado, todo mundo sabe como se proteger. Então, esse é o grande desafio. Nós temos aí, possivelmente, mais de 4 milhões de brasileiros vivendo em áreas de altíssimo risco de deslizamentos, inundações, enxurradas, como esses quase 500 municípios no Rio Grande do Sul que sofreram com esse desastre. Então, nós precisamos realmente, em primeiro lugar, educar, desde o ensino, talvez do ensino fundamental, segunda parte, de crianças de 11 anos para frente, ensino médio, super educação, e aí a Defesa Civil tem que construir uns sistemas de alerta, de sirenes, e também locais para onde todas essas populações têm que ser abrigadas com alimentos, com água, com medicamentos, com auxílio médico. Tudo isso a gente viu no Rio Grande do Sul, mas foi voluntário e não foi, muita coisa não funcionou bem, e é isso. E aí o desafio maior que o Brasil tem, como eu falei, deve ter uns 4 milhões de brasileiros aí no mínimo, que moram em áreas de altíssimo risco, altíssimo, não podem continuar. Por exemplo, nas áreas, nas margens daqueles rios do Rio Grande do Sul, que subiram até 20 metros. O fluxo, a vazão foi tão forte que destruiu dezenas de milhares de casas. Então, ali as populações não podem voltar, assim como populações em encostas, em áreas de altíssimo risco de deslizamento. Esse número deve ser da ordem de 4 milhões de brasileiros, em todos os municípios com essas áreas de risco. Olha, aí o Brasil tem que tomar uma atitude muito grande, que é muito desafiadora, que é essas pessoas têm que ser transferidas para lugares seguros. Esse é um gigantesco desafio. Nós conversamos aqui com o Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e co-presidente do painel científico para a Amazônia. Muito obrigado por compartilhar todas essas explicações e conhecimento conosco e até uma próxima oportunidade, professor. Muitíssimo obrigado, eu que agradeço. Então aqui também mais uma participação muito esclarecedora agora com relação a essas tragédias no Rio Grande do Sul e também sobre o, se possível, semideserto, né, se formando aqui no Brasil por causa das mudanças climáticas.